Hoje nós vamos continuar a conversar sobre os conselhos de Deus em tempos de adversidade. Na semana passada, nós conversamos sobre as frustrações que Ana passou no momento em que ela queria tanto ter um filho e como que ela enfrentou essa situação e se colocou diante de Deus. Hoje nós veremos algumas aflições que o apóstolo Paulo enfrentou na sua vida. E semana que vem nós vamos ver outro personagem que teve também um tempo de decepção na sua caminhada. Dessa maneira estamos procurando cobrir as várias experiências que nós temos na vida, em frustração quando no começo de um projeto nós não vemos aquele sonho que nós tanto queremos se realizar, nós temos dificuldade de ver acontecer aquilo que a gente esperou por tanto tempo. Hoje nós vamos ver aquelas aflições, adversidades que vêm no meio da jornada, no meio da nossa caminhada. E semana que vem nós vamos ver aquela adversidade, a decepção que se instala quando você trabalhou tanto e você lutou tanto num projeto e de repente tudo se acaba e aquilo não dá em nada. E dessa maneira nós estamos tentando entender o que Deus tem a nos ensinar na sua palavra sobre esses tempos de adversidade. E hoje nós vamos começar examinando o que é aflição. Dá uma aflição não saber o que vai acontecer? A gente não precisa de dicionário para saber o que é aflição. Aflição é sempre aquilo que nos acomete quando você não está mais no controle da situação, quando você não sabe o que está acontecendo e você olha para os lados e você pensa, devia estar acontecendo alguma coisa, eu devia estar fazendo alguma coisa, por que não está dando certo? O que está acontecendo com a minha vida? Porque nós temos muita dificuldade de esperar acontecer, de esperar o tempo certo. E a gente se aflige com tanta facilidade. Mas todos nós temos passado por aflições. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma aflição que eu e minha família vivemos há alguns anos atrás. Em 2001, 9 anos atrás, éramos 6. Com a chegada do Pedro Henrique, nós começamos uma caminhada diferente na nossa família, porque o Pedro nasceu com algumas condições especiais e necessidades especiais de saúde. E nós batalhamos junto com os médicos para tomar conta dele. E durante os primeiros 2 anos nós tivemos nessa batalha, mas o Pedro sempre foi uma criança extremamente sorridente, uma criança que trazia alegria ao coração nosso e daqueles que conviviam conosco naquela época em Curitiba, porque era realmente um presente de Deus, alguém em quem Deus agia para mover corações. Mas depois, no segundo ano do Pedro, em junho de 2003, a situação de saúde dele se complicou e com as indicações dos médicos nós tivemos que interná-lo num hospital lá em Curitiba e para que ele ficasse em observação e acompanhamento. E nós estávamos então naquele momento da nossa vida fragilizados e dependentes de Deus e buscando o Senhor para entender a situação, buscando a Deus para entender o que está acontecendo. Por que essa aflição sobre nossas vidas? E pedindo o livramento do Senhor, pedindo que Deus trouxesse
o livramento que a gente queria e pudesse nos dar a continuidade de vida como família. Mas uma semana depois que o Pedro foi internado, eu recebi um chamado no meu trabalho e após 10 anos e um pouco mais trabalhando no sistema Telebrás, meu gerente me chamou na sala dele para uma conversinha e a empresa já tinha sido privatizada, já tinha havido vários cortes e ele veio me comunicar que tinha chegado a minha vez, que era hora de eu ceder lugar para outros funcionários um pouco mais em conta e que a empresa estava mudando de tamanho e aqueles que já passaram por essas experiências sabem que também isso não é aquilo que você espera num dia de trabalho. E naquele momento, passando por aquela aflição em família, o chão que nos sustentava profissionalmente também ruiu e foi-se embora. E adicionado àquela aflição de ver o nosso filho no hospital, havia agora aquela preocupação: como é que nós vamos pagar essas contas? E as contas do hospital? E o plano de saúde? Como é que tudo isso vai se resolver? E eu tive que experimentar a realidade do desemprego durante algum tempo e viver aquela aflição naquele mesmo momento. Teria sido coincidência? No mesmo momento que estava passando pela maior crise dentro da família, uma crise de saúde muito delicada, também Deus tinha permitido que eu perdesse o emprego. Mas isso não é tudo, porque naquela semana, esse prazo pequeno de 20 dias, no mês de junho, concentraram-se coisas incríveis na vida da nossa família. E os médicos detectaram que eu estava com um cálculo renal. E eu estava realmente me contorcendo de dores naquela época, talvez com todo o estresse acumulado, não sei qual a explicação, mas foi uma primeira pedra que me causou muita aflição e ela estava localizada numa porção do rim que realmente estava causando muita dor, a ponto de que eu passei a semana assim, com muitos remédios, dolorido, na cama, me revirando e tentando entender o que estava acontecendo nas nossas vidas. E era uma pedrinha, na verdade, muito pequenininha. Era uma pedrinha que tinha 15 milímetros, que depois foi tratada e quebrada, mas ela me causou muita aflição, a ponto de que, aos meus olhos, ela parecia um pouquinho maior do que era na realidade. Essa pedra parecia que estava sobre mim, parecia que estava tomando conta de mim, a ponto de parecer até maior do que as outras aflições que eu já estava vivendo naquele momento. E às vezes acontece assim na nossa vida. Os problemas vêm todos de sopetão. E parece que Deus abre uma porteira e permite que você seja afligido naqueles momentos, naqueles dias, por toda sorte de circunstâncias. E eu me encontrava naquela semana gemendo de dor, prostrado na cama, sem emprego, com um filho na UTI do hospital. E não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer, exceto o Senhor, e clamava e orava, e junto comigo a igreja que participava naquele momento, orava também por essa situação, e eu estava me sentindo esmagado debaixo dessa pequena pedra, estava me sentindo assim como se Deus estivesse pisando no meu pescoço, e eu queria respirar um pouquinho e pedir: Deus, alivia o pé um pouquinho para que eu consiga respirar, porque era aflição sobre aflição. Uma situação bem complicada que eu vivi. Deus realmente conseguiu chamar minha atenção naquela ocasião e falou comigo, falou com a minha família, coisas preciosas que oportunamente a gente pode conversar a respeito. Mas eu sei que não é só a minha experiência, não é só a minha aflição. Eu sei que todos nós passamos por aflições.
E nós temos aflições de diversos tipos. Muitos na comunidade têm passado por enfermidades, doenças, crises familiares, conjugais, problemas no emprego ou até mesmo a falta de emprego, a dificuldade de arranjar um emprego, a perda de pessoas queridas, dificuldades financeiras, pessoas com dívidas, complicações nos seus estudos. Nós vivemos uma vida com ansiedades, depressões, angústias. Soma-se a tudo isso ainda as coisas que nos acontecem de fora, os desastres naturais que Deus permite, e nós vemos agora os problemas no Chile e agora no Rio, e a todo momento nós vemos isso acontecendo, ou acidentes que de repente ceifam a vida de uma pessoa, ou mutilam aquela pessoa, afetam a saúde. Quando a gente olha para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa que a gente conhece, a gente vê quantas aflições. O tempo todo nós temos aflições. E a pergunta é, por quê? Por que que Deus permite que a gente passe por aflições? A gente sempre se pergunta por quê. Por que eu, Deus? Por que que eu estou passando por isso? O que que eu fiz para merecer isso? E hoje eu gostaria de examinar um pouquinho sobre a vida de Paulo e o que que ele aprendeu na vida dele sobre essas coisas. E gostaria de convidar vocês a escutar aquilo que a palavra de Deus tem a dizer sobre as aflições. Porque, na verdade, quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê que a maioria dos personagens bíblicos, talvez exceto aqueles que estavam só na genealogia, e que você não tem muita referência a respeito, mas a maioria dos personagens bíblicos passou por aflições. A Bíblia descreve com franqueza que as pessoas têm aflições na sua vida, e mesmo estando num relacionamento correto com Deus, elas enfrentam aflições. E hoje eu quero então examinar o texto de 2 Coríntios 4 com vocês. Peço que vocês acompanhem então o seguinte videozinho. What we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are persecuted, but not forsaken. We are struck down, but not destroyed. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Talvez fique um pouquinho mais fácil se nós acompanharmos esse texto em português. E veremos aqui que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4, versículos 7 a 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A primeira impressão que eu tive quando li esse texto, e acho que às vezes esse texto gera essa dúvida, que parece muito fácil. Paulo parece dizer assim que a gente passa por aflições, mas a gente consegue levar numa boa. A gente é pressionado, mas a gente não desanima, a gente continua em frente. Dá a impressão que Paulo não viveu aflições como eu vivi, ou talvez como você tenha vivido. Mas na verdade a Bíblia mostra que não foi esse o caso. Paulo na verdade passou por muitas aflições. E quando a gente olha o texto de 2 Coríntios 11 e 2 Timóteo 4, a gente vê que ele descreve vários tipos de aflições que ele passou, em trabalhos e prisões, açoites, perigos de morte. Várias vezes ele foi surrado com varas, foi açoitado, foi apedrejado,
passou por naufrágios, passou por viagens longas no deserto, viajando vários quilômetros por dia, à mercê de bandidos, de rios, passou perigos entre os seus patrícios, os judeus, e entre aqueles que não eram judeus, e entre mesmo pessoas da igreja. Passou em perigos na cidade, no deserto, no mar, em trabalhos, fadigas e vigílias, em fome, sede e jejuns, em frio e nudez. A somar todas essas circunstâncias, Paulo ainda se preocupava com todas as igrejas que ele tinha plantado e se preocupava toda vez que elas começavam a se desviar do verdadeiro evangelho. Queria realmente tentar ao máximo que ele podia ajudar essas igrejas a voltar ao evangelho. E por isso ele se preocupava, por isso ele escreveu as cartas do Novo Testamento, e com isso ele gemia e ansiava. E Paulo também foi abandonado por algumas pessoas. Então Paulo passou por diversos tipos de aflição. E quando a gente começa a estudar a história de Paulo, antes de ele se tornar um cristão, a gente percebe que Paulo, ele mesmo se descreve como alguém que era muito religioso. Paulo foi uma pessoa muito certa na sua vida, um cara muito determinado, alguém que tinha estudado aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da lei daquela época, uma pessoa que tinha estudado em Tarso, na sua cidade também. Então ele provavelmente era alguém com amplo conhecimento nas ciências da sua época, no direito, e também um doutor ou pós-doutor em teologia. Era alguém com muito conhecimento, alguém com certeza daquilo que ele queria na vida, zeloso pela sua religião, a tal ponto de que ele tomou a iniciativa de ir até os líderes em Jerusalém, dos judeus, do Sinédrio, e pedir cartas de autorização para que ele pudesse ir nas várias cidades da Palestina e fora da Palestina, perseguindo cristãos e fazendo esses cristãos confessarem que estavam errados e negarem a Jesus. E ele torturava e fazia com que esses cristãos chegassem a blasfemar, diz ele num texto em Atos 22 ou 26, dado o seu zelo, porque ele considerava que essas pessoas estavam erradas. E ele queria que essas pessoas voltassem a estar no caminho correto com Deus. É uma pessoa muito determinada, muito forte. Mas quando Jesus apareceu para ele lá na estrada de Damasco, quando ele estava indo perseguir mais alguns cristãos naquela cidade, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele teve que cair do cavalo. A primeira coisa que Jesus fez foi fazer Saulo se prostrar por terra. Porque Saulo precisava aprender que ele era nada. E Jesus falou para Ananias, o Ananias foi uma pessoa que ele chamou para ir lá falar com Paulo, que Paulo ficou cego naquele momento, com a luz de Jesus, e Ananias foi chamado para estar ministrando cura para Saulo, e também para estar com ele naquele começo de vida cristã. E Jesus disse para essa pessoa: pois importa para Saulo, importa que você vá lá, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você pode ler essa história lá em Atos 9, da conversão de Paulo. Paulo precisava aprender quanto importava sofrer pelo nome de Jesus, e por isso ele passou por todas essas aflições, porque Deus queria quebrar essa determinação de Paulo. Queria mostrar para Paulo que Paulo não era forte como ele pensava. E é isso que Paulo vai começar a descrever nesse texto, essa carta de 2 Coríntios, que ele escreveu 20 anos depois desse evento. Muito já de caminhada cristã ele tinha tido, e então ele aprendeu finalmente que na verdade ele é fraco, e que o poder não estava nele, mas estava em Deus. E é isso que diz esse versículo 7, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo está se referindo ao tesouro, no contexto do que ele estava falando, o tesouro do Evangelho. Nós temos o Evangelho de Deus em vasos de barro, para mostrar que esse poder provém de Deus. Que vaso de barro é esse que Paulo está se referindo? Paulo está se referindo a si mesmo. Ele
e a todos nós que seguimos a Jesus. Nós somos os vasos de barro. Nós somos esses instrumentos fracos e frágeis que Deus usa e no qual o poder de Deus habita. Era muito comum naquela época as pessoas usarem vasos de barro para guardarem coisas valiosas e até coisas sem valor. O vaso de barro era um instrumento barato, era um potezinho barato que eles podiam ter para guardar qualquer coisa. Eles podiam ter usado vasos de metal, que teriam durado até hoje, mas eles usavam vasos de barro. E cerca de 2000 anos atrás, algumas pessoas esconderam alguns tesouros em vasos de barro. E há cerca de 50 anos atrás foram achados nas cavernas de Qumran alguns manuscritos muito valiosos em algumas cavernas naquela região, e encontraram em vasos. Essa aqui é uma pequena miniatura dos vasos que eles encontraram naquelas cavernas, e dentro desses vasos eles encontraram manuscritos preciosos. E num desses vasos foi encontrada a cópia mais antiga que hoje nós temos do livro de Isaías, mostrando a fidelidade da transmissão da Bíblia nesses 2000 anos. Então, os vasos de barro, eles guardam muitas vezes tesouros preciosos. E Paulo está se referindo aqui a esses vasos que são fracos, sujeitos à falha, sujeitos a se quebrar sob pressão. Se você derrubar um vaso de barro como esse no chão, ele vai se espatifar. E Paulo está comparando as nossas vidas com esses vasos de barro. Está dizendo que a gente é quebradiço. Nós, sob qualquer pressão, nós já começamos a rachar. Nós não fomos feitos para aguentar muita pressão em nós mesmos. Mas Paulo está dizendo também que há um poder que tudo excede. Há um poder que está dentro desse vaso. E é esse poder que nos dá a possibilidade de continuarmos andando, de continuarmos em frente. É o poder de Deus. Paulo teve que aprender que, na verdade, ele é fraco e frágil, mas Deus era a força dele. E nós temos que aprender isso para as nossas vidas também. Eu sou um vaso de barro, eu sou fraco e frágil, mas Deus é minha força. E Deus vai permitindo que a gente passe por aflições, como permitiu que Paulo passasse, para que a gente aprenda esse princípio tão simples, tão básico, mas tão importante na nossa caminhada cristã. E Paulo prossegue nesses versículos 8 e 9, começando a descrever algumas situações em que ele tinha passado, algumas situações que ele tinha vivido. E ele fala que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Paulo está se referindo aqui que nós temos tribulações e aflições de todos os tipos, físicas, psicológicas, espirituais. E essas coisas vêm sobre nós, elas começam a nos pressionar e elas começam a nos esmagar. Mas Paulo está dizendo, a gente não fica encurralado. Nós sempre temos uma saída. Nós somos pressionados, somos quase que esmagados, mas nós não desanimamos. E no original o melhor termo é realmente isso, que nós não ficamos sem saída. Nós não ficamos no cantinho apertados, porque Deus provê um livramento. Paulo talvez estivesse se lembrando da experiência que ele passou no meio dos próprios coríntios, a quem ele estava escrevendo. E lá em Atos 18, descreve essa experiência que quando ele chegou e começou a pregar, ele foi rejeitado pelos judeus depois de um certo tempo e começou a pregar então aos gentios, e durante 1 ano e meio ele ficou ali pregando em Corinto, na casa ao lado da sinagoga. E os judeus realmente ficaram muito irritados com ele, com essa situação, ainda mais por ele estar pregando na casa ao lado. E com a chegada do novo procônsul, eles resolveram processar Paulo para que ele fosse preso.
Mas Deus trouxe um livramento, de maneira que Paulo não conseguiu nem abrir a sua boca para poder se defender. Porque Galho, quando olhou a petição dos judeus, disse: não, isso está errado. Vocês estão trazendo aqui um processo, uma petição de que ele seja julgado porque ele está infringindo a lei de Deus, a lei de vocês, da Torá, e isso não tem procedência nesse tribunal romano. Então, Paulo pode ir embora para casa, a petição foi feita errada, isso aí não é um processo cabível aqui. E os judeus ficaram tão irritados com a situação que eles saíram do tribunal e pegaram o chefe da sinagoga e encheram de paulada, porque ele tinha feito a petição errada. Então, advogados, preste atenção nas suas petições, porque às vezes os clientes ficam enraivecidos. Então, Deus trouxe um livramento numa situação que ele estava sob pressão. Mas Paulo também fala que algumas vezes a gente fica perplexo. Ficar perplexo é ficar sem recurso, ficar confuso, não saber o que fazer diante dessa situação. O que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? E muitas vezes a gente fica perplexo, mas a gente não fica desesperado. Ficar desesperado é ficar sem esperança. E aqueles que andam com Deus não ficam sem esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Nós aprendemos isso ao longo da vida, que a nossa esperança está no Senhor. Mas Paulo fala, incrivelmente, nessa mesma carta, no capítulo 1, ele fala numa situação em que ele ficou desesperado. Ele diz que quando ele chegou na Macedônia, ele já está aqui escrevendo essa carta no final da sua terceira viagem missionária. Ele tinha passado um período de alguns anos em Éfeso, e daí foi para Macedônia, e quando ele chegou lá, ele sofreu tal tribulação, que foi acima das nossas forças, dizer, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo passou por uma situação tão difícil que ele se desesperou da própria vida. Agora, para uma pessoa que já tinha passado por tantas aflições como Paulo passou, com tal caminhada diante de Deus, ter se desesperado da própria vida, eu imagino que a situação foi muito, muito séria. Talvez tenha sido uma enfermidade tal que ele foi desenganado pelos médicos. Talvez tenha sido uma perseguição que ele viu que a espada já estava na garganta e que aquele momento era o momento final da vida dele. Mas Paulo aprendeu que Deus, o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que traz livramento mesmo numa situação dessa. E Paulo foi livrado dessa situação, ele não descreve exatamente o que aconteceu, mas Deus trouxe livramento. E daí Paulo pode dizer lá no capítulo 4 que nós ficamos realmente perplexos, mas não desesperados. Ele aprendeu que Deus sempre traz o livramento. Essa experiência o ensinou a confiar em Deus, mesmo numa situação tão difícil. Mas Paulo também fala que nós somos perseguidos, mas não abandonados. Paulo foi perseguido de diversas formas, por vários grupos. E Paulo também foi abandonado, como eu comentei, pelos seus amigos. Lá em 2 Timóteo ele diz que Demas, um dos companheiros dele de trabalho, tinha decidido ir para o mundo, tinha abandonado a fé e não queria mais estar com ele. Outros irmãos, naquele momento Paulo estava também aprisionado, esperando por um julgamento, e havia alguns irmãos da igreja que deviam dar o seu testemunho, ser testemunhos de defesa, e aqueles irmãos não tinham comparecido no julgamento. E Paulo diz, até os irmãos da igreja me abandonaram, eu estou só. Então Paulo enfrentou esse abandono de Deus, dos homens, mas não o abandono de Deus. Quando Paulo fala, mas não abandonados, ele está se referindo ao Senhor. Porque o nosso Deus não abandona ninguém em situação de aflição. O nosso Deus anda mais perto de nós ainda, quando nós estamos atravessando um momento de aflição. Paulo experimentou alguma coisa parecida com isso, lá em Filipos, em Atos 16, conta que ele estava pregando o evangelho naquela cidade e tendo se irritado com
uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, que estava sempre atrás dele, falando algumas coisas. Ele expulsou o demônio daquela mulher, mas ela era uma escrava e o dono dela não gostou da história e levou Paulo para as autoridades romanas, fez a petição correta e Paulo foi preso. E Paulo e Silas foram surrados e foram jogados no cárcere. Por não se sabe quanto tempo eles poderiam ficar lá. Não se sabe se haveria uma oportunidade de ele tentar rever aquele processo. Ele tinha sido simplesmente jogado lá. Estava julgado e condenado. Mas ele estava lá na prisão, cantando louvores, ele e Silas. E Deus proveu o livramento por meio de um terremoto. E através dessa situação, um carcereiro que estava cuidando daqueles presos se converteu. E Deus trouxe esse livramento de tal forma que até mesmo aqueles magistrados que tinham julgado e condenado Paulo de maneira tão rápida, tiveram que ir lá e pedir perdão para Paulo pessoalmente pelo que tinham feito, pela maneira com que tinham agido. Então, embora nós sejamos perseguidos, embora nós passamos por aflições, Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco, está sempre presente. Paulo fala ainda que nós somos abatidos, mas não destruídos. Parece que vai começando aí, tem um crescendo nessas situações que Paulo vai falando. E quando ele fala em estarmos abatidos, ele usa um termo que era comum nas lutas livres daquela época. E é como se a aflição pegasse você desprevenido e desse um soco no seu estômago e depois desse um gancho de direita em você e você prostra-se no chão, você fica abatido, você fica acabado. Mas Paulo diz, mas não destruídos, mas não nocauteados, porque o Senhor está conosco. Então, embora muitas vezes as aflições são tamanhas na nossa vida que a gente não consegue suportar, a gente realmente fica prostrado, a gente se abate. Como a gente viu no Salmo que foi lido, nossa alma fica abatida. Há situações na vida que a gente realmente fica prostrado, mas não destruídos. Paulo passou por uma situação em que ele realmente ficou abatido fisicamente, quando ele estava em Listra e vieram alguns judeus que já estavam perseguindo de cidade em cidade, e eles instigaram as multidões contra Paulo e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade e o deixaram lá como morto. Agora, a gente não faz mais apedrejamento hoje em dia, graças a Deus, mas você pode imaginar a cena. Se você já teve uma batida no seu corpo forte, e você já sentiu a dor que é uma batida, você imagina o que é ter várias dezenas de pedras voando na sua direção, ferindo você em todas as partes do corpo. E certamente aqueles judeus que tinham raiva de Paulo não acharam simplesmente que ele estava morto, mas apedrejaram até que ele morresse. E foram lá, provavelmente cutucaram o Paulo para ver se ele estava morto, debaixo daquelas pedras. Ninguém escapa vivo no apedrejamento. Mas o versículo seguinte diz que os discípulos, quando foram ali, talvez até pensando em pegar o corpo de Paulo para enterrar, chegaram perto de Paulo e Paulo se levantou e entrou com eles na cidade. E no dia seguinte ele partiu em viagem com Barnabé para outra cidade. Como que isso acontece? Milagre de Deus. Deus trouxe um livramento. Possivelmente ficaram marcas, possivelmente ficaram feridas. Paulo não descreve em Lucas, mas Deus propiciou o livramento e Paulo pôde continuar seu ministério, mesmo numa situação tão complicada como essa. Mas Paulo também descreve uma outra situação lá em 2 Coríntios 12, quando ele comenta sobre o espinho na carne. E se vocês lembram dessa passagem, ele diz: eu tenho esse espinho na carne, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor para que ele fosse retirado. Paulo não diz o que é esse espinho. E muitas pessoas tentam imaginar o que seria, mas não se sabe. Podia ser um relacionamento, podia ser uma enfermidade, podia ser alguma coisa na sua vida pessoal, algo com que ele estava lutando. E ele
pediu ao Senhor por 3 vezes, e quando ele pediu essas 3 vezes, certamente foram períodos de oração em que ele se dedicou a buscar do Senhor uma resposta para essa questão. Não foi aquela oração rapidinha que se faz, mas Paulo, orando essas vezes, ele recebeu essa resposta de Jesus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é um paradoxo da vida cristã, que a graça de Deus é experimentada de uma maneira mais forte quando a gente está mais fraco. E quando a gente se sente incapaz, quando a gente se sente inútil e reconhece a nossa fraqueza, é aí que Deus atua, é aí que Deus se move, porque fica evidente que o poder vem de Deus e não em nós. E Paulo aprendeu nessa situação de que Deus nem sempre provê o livramento que a gente quer, nem no tempo que a gente quer. Às vezes a gente ora tanto por determinadas coisas, a gente quer tanto que certas coisas aconteçam, e a gente passa por aquela aflição continuamente, e a gente está orando, e a gente não entende por que Deus demora em responder. Mas Deus provê o livramento da maneira como Ele entende que é o melhor para as nossas vidas. E Paulo, em outra situação, 10 anos depois de estar escrevendo essa carta, ele chegou numa situação em que ele foi preso, foi julgado, e Deus o livrou de uma maneira não como as outras vezes, porque dessa vez Deus o livrou do seu próprio corpo físico, porque ele foi decapitado e partiu para a glória. Deus provê livramentos de maneiras diferentes, mas Ele está sempre conosco. Na situação que eu descrevi da minha família, muitas coisas aconteceram e meses depois Deus proveu um outro emprego para o sustento da família. E aquela pedra que estava me incomodando, ela foi tratada, foi quebrada, o sofrimento passou, e outras já vieram, já foram. Mas essas circunstâncias passam. E o nosso filho, que naquela semana estava no hospital, o Senhor proveu um livramento que nós não esperávamos e o levou para si. E às vezes a gente não entende por quê. E a gente se questiona. E a gente passa tempo e meses pensando: por que Deus? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? Mas Deus não tem nos chamado para nos dar essas respostas específicas. Talvez para alguns Ele dê. Deus não tem nos chamado para responder por que tal coisa aconteceu ou não aconteceu na minha vida. Deus tem nos chamado, isso sim, para manifestar o poder dEle no meio dessas aflições, para que a gente possa manifestar a vida de Jesus que está no nosso coração em meio às aflições, para que a gente seja forte nele, para que a gente aprenda a confiar nele. Então, por que Deus permite as aflições? Para que a gente aprenda a depender dele, para que o conforto do Espírito Santo possa tomar conta do nosso coração e romper através de toda oposição, toda situação de conflito, tocar nas nossas vidas. Então, nessas situações, Paulo fala à esquerda de várias situações complicadas que manifestam a fraqueza do ser humano, mas do lado direito ele coloca situações que não são simplesmente situações menos piores, mas são situações em que há livramento de Deus. São situações em que ele reconhece que nós não chegamos àquele limite por causa do livramento de Deus, por causa do poder de Deus e da graça de Deus que atua nas nossas vidas. Paulo não está nos chamando para nós fingirmos que somos cristãos felizes. A Bíblia não diz que nós temos que ser cristãos sorrindo o tempo todo, cristãos que não passam por aflições. Como Wagner mencionou antes, Jesus diz que no mundo tereis aflições. O próprio Senhor foi muito franco com seus discípulos.
Mas tem de bom ânimo, ele disse. Eu venci o mundo. Então nós vamos ter as aflições e nós temos que reconhecer essa nossa fraqueza humana e reconhecer que Deus é a nossa força. Em Deus nós podemos resistir a essas aflições. Em Deus nós podemos suportar essas aflições. Porque é o livramento de Deus que muda todas essas coisas. E isso é muito importante a gente guardar no coração e entender, porque já naquela época, e eu acredito que hoje também na nossa sociedade, os filósofos e moralistas gregos diziam que é verdade, a gente passa por muitas aflições, mas você tem que ser forte, você tem que aguentar, você tem que resistir, porque assim você vai se tornar uma pessoa madura, uma pessoa que os outros vão admirar, porque você se tornou mais forte, você cresceu no meio das aflições. Muitas vezes a nossa sociedade também tem esse discurso. Às vezes isso é diferente do que Paulo está falando. Isso é diferente do que a palavra de Deus está ensinando. Não somos nós que somos fortes. Nós somos fracos, mas o poder vem de Deus. Deus é a nossa força. Se nós somos fortes é por causa de Deus que atua em nós. E isso tem que ficar claro em meio às aflições que você passa. Isso tem que ficar claro a todo momento que nós estamos em crise. Que nós temos essa franqueza de dizer, Deus, eu estou em crise. Para dizer às pessoas ao nosso redor, eu estou passando por uma aflição. Mas o Senhor Deus, Ele me fortalece. O Senhor Deus, Ele é a minha força. É Ele que está me fazendo viver dia após dia. É Ele que me leva a caminhar, mesmo que eu não saiba para onde. Mas eu estou indo para frente. Eu estou persistindo. Eu estou caminhando rumo ao livramento que Ele vai prover na minha vida. E anos depois você pode olhar para o passado. E você vai ver aquelas aflições que você já passou. E você vai ver que às vezes você estava no meio de uma tempestade, com nuvens negras por todos os lados. E você não tinha direção, mas você reconhece o farol de Deus. Você reconhece a mão de Deus e você sabe que Deus estava ali com você. E você consegue olhar e testemunhar a respeito, porque você vê que Deus nunca te abandonou. Deus estava sempre presente em todos os momentos. Quando a gente às vezes está passando pelo meio da aflição, a gente esquece disso. E por isso a gente precisa ser lembrado que Deus é a nossa força. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Conta uma história que um pai queria ensinar seu filho a depender mais dele e o levou até o jardim da sua casa e pediu para o seu filho, filho, pega essa pedra grande que tem aqui e me ajuda, nós estamos remodelando aqui o jardim, eu queria que você pegasse essa pedra e levasse lá para o outro lado. E o filho era pequeno, a pedra era mais do que ele podia carregar e ele tentou e empurrou aquela pedra e tentou de todas as suas maneiras, disse, pai, eu estou tentando com todas as minhas forças, mas eu não consigo. E o pai disse, vamos lá filho, tenta mais um pouco, usa tudo aquilo que você tem, usa todos os recursos que estão à sua disposição e move essa pedra. E o filho tentou e estrebuchou e bufou e suou e não conseguiu fazer aquela pedra sair do lugar e disse, pai, eu não consigo, eu quero tanto, mas eu não consigo fazer isso. Estou usando tudo que eu tenho, tudo que está à minha disposição, como você falou, e eu não consigo. E o pai explicou para aquele filho, filho, você não está usando tudo que você tem. Eu estou à sua disposição. É só você me pedir que eu te ajudo a mexer nessa pedra. Eu levo a pedra para você. Nós às vezes temos que ser como esse filho e aprender a confessar diante de Deus, Deus, essa pedra está muito grande. Leva essa pedra para mim. Porque às vezes a gente quer ficar empurrando. E a gente quer ficar fazendo isso na nossa própria força. Porque a gente acha que a gente consegue. E tem essa tendência de ser independente de Deus. Essa tendência de querer vencer na vida pelos nossos próprios meios. Mas o que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos confiar nele. Precisamos depender dele a todo momento.
Paulo finaliza esses versos com a mesma mensagem, falando de outra maneira. Nós não vamos entrar em detalhe nesses 2 versículos, mas ele fala sobre o morrer de Jesus e sobre a vida de Jesus. Em outras palavras, ele está explicando as mesmas coisas. Nós levamos as aflições em nós mesmos, e isso se assemelha ao morrer de Jesus. É a nossa fraqueza, o vaso de barro que nós somos, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus é o tesouro que está escondido dentro do vaso. A cada momento nós enfrentamos as tribulações. Somos entregues à morte continuamente. Mas isso é para que a vida de Jesus, o poder de Deus, o poder do Evangelho se manifeste no nosso corpo mortal. E com tudo isso, Deus vai nos ensinando a sermos mais semelhantes a Jesus. Semelhantes na dependência que o Senhor Jesus tinha de Deus. Vocês bem lembram, mesmo no momento em que Jesus estava pronto para enfrentar a cruz e sabia que seu momento tinha chegado, ele se prostrou lá naquele jardim e orou pedindo o fortalecimento de Deus, do Pai e do Espírito, porque ele mesmo se sentia fraco. E Jesus dependia e confiava em Deus. E nós temos que aprender que muitas vezes Deus tira as nossas muletas, tira aquilo que a gente gosta tanto de usar como apoio nas nossas vidas, para que a gente aprenda a confiar nele. Alguns aprendem mais fácil, alguns até aprendem olhando o que acontece na vida dos outros. Mas alguns entre nós, e eu me incluo aqui, às vezes tem que aprender pelo caminho mais difícil. A gente tem que passar pela aflição, aflições pesadas, para que a gente possa aprender a confiar em Deus, para que a gente deixe de ser independente, deixe de se achar alguma coisa diante das pessoas e diante de Deus, e aprenda que nós somos fracos, mas Deus é a nossa força. Eu queria enfatizar essa questão de nós sermos fracos e frágeis e confiarmos em Deus, convidando vocês para assistir mais um videozinho. Finalizar nosso tempo juntos, quero convidar você a praticar isso que nós temos estudado e aprendido hoje. Eu convido você a nós sermos uma igreja onde nós aprendemos a confiar em Deus em meio às tempestades da nossa vida. Uma igreja que não anda ansiosa. Cristãos que aprenderam a confiar em Deus e sabem que Deus está no controle da situação. Convido você a reconhecer que você é barro, que você é fraco, que você veio do pó.
e que Deus é a sua força. E você reconhecendo a sua fraqueza, você vai manifestar o poder glorioso do Pai. Tanto na proclamação da graça de Deus às pessoas que estão ao seu redor, quanto em meio ao sofrimento que você vive. E você vai poder manifestar esse poder de Deus. Convidar você também a morrer continuamente para você mesmo, para o seu eu, para a sua força, para que você aprenda a confiar em Deus e para que você possa revelar aos outros a vida de Jesus que está em você, o tesouro que Deus colocou dentro de você. E convidar você também a receber a consolação do Espírito Santo no meio da sua aflição e a repartir essa consolação com as outras pessoas ao seu redor. Porque Deus tem nos consolado e tem estado presente nas nossas vidas, para que a gente possa também alcançar os outros e repartir esse consolo. Tudo isso começa e tudo isso acontece, e nós seremos uma igreja assim, se cada um de nós começar a aplicar esse pequeno princípio e reconhecer que eu sou fraco e frágil, mas Deus é a minha força. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque Tu és um Deus presente nas nossas vidas, porque Tu nos tens chamado para estarmos perto de Ti. Obrigado porque Tu és fiel e Tu nunca nos abandonas, mesmo em meio às mais tenebrosas aflições. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu consolo. E, Pai, se há alguém aqui que tem tido dúvidas acerca disso, que o Teu Espírito esteja nesse momento confirmando a Tua presença, confirmando o Teu consolo, confirmando que Tu estás no controle de todas as situações, que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai querido, e estás pronto a nos ajudar a atravessar essas aflições. Pai, depositamos aos pés da cruz esse nosso fardo, essas nossas aflições. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus.